estou falando isso porque nós estamos entrando exatamente agora em processos. E, obviamente, quando eu estou falando processos, eu não estou falando processos no termo jurídico de vocês. Eu estou falando de processo de trabalho. A forma como, de algum modo, eu me organizo para realizar o trabalho. Né? Como é que eu me estruturo para realizar o trabalho? Primeiro, tenham os processos de vocês bem definidos, claros e o mais simples possível. Eu digo isso porque, assim, vira e mexe, nós fazemos contratação, e aí o sujeito cai lá dentro e ele começa, primeiro os 3 meses dele é para identificar onde é que estão as pastas. Vocês dão risada, né? Vocês dão risada. Eu falo isso para vocês porque não tem como. Quem aqui do escritório tem um manual de procedimentos do escritório? Opa! Já deu quase 6%. Hã? Digo para vocês assim, ó, vocês precisam mapear o processo do escritório. Claro, né, não vamos chegar às raias da loucura. É você e seu sócio, vai fazer guia de procedimento, né? A partir de hoje, seu guia de procedimento é esse, não faz sentido. Mas se você já tem mais de 4, 5, 6 pessoas no escritório, eu digo que já justifica você ter um mapeamento desse processo. Já justifica você investir tempo na organização do trabalho. Desde as coisas mais simples, como tem a rede lá dos computadores, onde é que fica, qual é a estrutura, né, das pastas de cada cliente. Eu tenho arquivo, vou ter arquivo fixo, vou ter físico, vou ter arquivo só digital? Que tipo de coisa que eu guardo no físico e no digital? Né? O que é arquivo morto? As coisas mais elementares, até os processos mesmo de como é que eu contrato, como é que eu demito, como é que eu faço a cobrança. Eu vi outro dia um escritório, eu fiquei aterrorizado, porque eles estão com dificuldades financeiras, né? Eles tinham uma dificuldade financeira, e eles estavam lá há 2 meses, 3 meses, sem fazer a cobrança de um determinado cliente, simplesmente porque a moça não sabia fazer a cobrança. Pô, me dói na alma isso, né? Se o escritório trabalhou, o escritório tem o crédito e eu não sabia como se faz aquilo. Eu não tenho dúvida que o assunto cobrança é um assunto delicado e até muito complicado quando você tem o seu administrativo financeiro, quando você começa a crescer um pouquinho e sai da sua mão isso, de como vai ser feito. Né? Eu não tenho dúvida, esse é um assunto crítico, porque ele é muito simbólico do tipo de relação que você tem com o cliente. Né, de como vai ser entendido. O cliente, se ele foi cobrado, dependendo da forma como ele foi cobrado, você está lascado. Eu sei disso. Agora, cuidado com, principalmente quando a gente lida com empresa, eu digo para vocês, os seus fornecedores, ele tem algum pudor em te cobrar? Não. Eu não estou sugerindo, pelo amor de Deus, que a gente faça a cobrança de qualquer jeito, etc, etc. Agora, nesse caso especificamente que eu citei para vocês, a moça está lá, ela não sabe como cobrar, ela está aflita e ela está sem saber se ela pode ir mais rápido naquilo, se ela pode cobrar, se ela não pode cobrar, e os sócios sequer foram informados disso. Porque eu digo para vocês, como sócio do escritório, você tem outros acessos, inclusive, até para saber chegar naquela situação. Tem situações, na própria consultoria, a gente tem algumas regras do tipo, até 3 dias de atraso, não faça absolutamente nada. Não faça, pelo amor de Deus. A partir de 3 dias de atraso, fala comigo. Porque eu conheço profundamente todos os nossos clientes. Eu sei, não, esse cara ele não paga, ele é complicado mesmo. Esse a gente tem que falar com outra pessoa. Não, esse outro, fica tranquilo, ele vai pagar, não é essa a questão. Ele vai atrasar, mas ele vai pagar. Esse outro manda um e-mail. Esse outro liga para o sujeito e faça isso. Né? Então, assim, o que eu estou falando para vocês tem algum tipo de processo, principalmente quando vocês crescem um pouquinho mais, saiu da sua mão. E aí, quando sai da sua mão como sócio do escritório, e não dá para ficar naturalmente tudo na sua mão, não pode ficar tudo na sua mão, você tem que ter processo para isso. Mas não tiro nem um pouco sua razão de que é um processo crítico, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Isso vale para todos os processos. Eles ajudam muito a dar uma forma, uma cara para o seu escritório. É muito ruim quando a cara do seu escritório é só a cara das pessoas que estão nesse momento no escritório. Né? Claro que as pessoas vão imprimir a sua marca, o seu jeito no escritório, mas entrou uma pessoa, a gente faz cobrança.
Saiu e entrou uma outra, a gente não faz mais, porque essa aí ela prefere não fazer. Não, peraí, não é que ela prefere ou não prefere. Existe uma parte, existe o talento dela naquele procedimento, mas existe um procedimento. Nós estamos fazendo um mapeamento de processos exatamente nesse momento, num escritório de advocacia médio, enfim. E é muito engraçado, porque assim, os sócios não tinham ideia de um monte de coisas que eram feitas na operação. E eu digo para vocês que provavelmente vocês, se fizerem um mapeamento de processos, vocês vão chegar a essa conclusão também. Nossa, mas está sendo feito assim. Pois é, não dá para você ter esse tipo de surpresa, né? Essa é a sua casa, esse é o seu escritório, você precisa conhecer e ter isso mapeado. Eles deixam claro de onde sai determinado trabalho e para onde que ele vai. Fechamos um contrato, qual é a primeira fase desse contrato? Bom, primeira fase, a gente sentar e planejar quem vai ficar com aquele trabalho. Ótimo. Essa é a primeira regra, primeira etapa do seu procedimento. Depois disso, quem é que distribui a ação? Quem é que... E assim sucessivamente. Né? Quais são as etapas fundamentais? Daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas a ideia não é burocratizar, mas não se iludam. Uma empresa que não tem o mínimo de burocracia, ela não tem forma. E se ela não tem forma, ela perde produtividade. É disso que a gente está falando aqui. Os manuais, os guias de procedimento, eles ajudam muito as pessoas a aprenderem como é que a gente faz as coisas aqui. Os escritórios, assim como as pessoas, eles não são iguais. Né? Todos vocês aqui já devem ter trabalhado em mais de um escritório. Às vezes, escritórios no mesmo segmento, com o mesmo tipo de empresa, tamanhos parecidos, eles têm caras completamente diferentes. E as duas podem ser muito boas, mas qual é a nossa cara? O guia de procedimento ele te ajuda bastante a dizer qual é a nossa cara. O manual escrito, como eu falei, ajuda a sua implantação. Eles, de alguma forma, esses manuais, eles te ajudam a aumentar a sua produtividade. Agora, toma cuidado, advirto vocês de antemão, nem 8 e nem 80. Fuja do excesso de normas e da falta delas. Eu vejo escritórios por aí fora que tem 7 ou 8 pessoas e tem um manual de procedimentos que tem 120 páginas. O que você faz com isso? É difícil, assim, se eu tenho que explicar tanto ao ponto, né, eles falam, não, a gente tem que fazer um manual à prova de burro. Primeiro, você já não vai contratar burro para trabalhar com você. Princípio básico. Segundo, você tem que ter a espinha dorsal. O manual, ele não serve para você substituir pelo treinamento da integração. Ele serve para te apoiar. Ele não substitui. Agora, é muito complicado quando entra a pessoa dentro da empresa, você fala assim, ó, eu vou te dar uns toques, então, aqui, como é que funciona, viu? Ó, vai anotando aí. Aqui, a cobrança a gente faz no terceiro dia, depois no quarto a gente vai embora. Você entra às 8h30, sai às 9h, depois às 12h, você entendeu? Anota, hein? Anota, isso é importante. Não funciona. A pessoa precisa ter alguma coisa de registro. É para isso que ele serve. Mas não se iludam. Aliás, uma outra falha bastante grave. Muitos escritórios, até pela tradição que vocês têm da escrita, querem fazer uma coisa como se fosse praticamente uma constituição do escritório. Né? Escrevem bastante, põem um monte de coisa. O tempo que você perde nisso não justifica o benefício que você vai ter com ele. Procurem fazer, inclusive, muitos esquemas. Imagem é muito importante. Primeiro isso, fluxo, sai para lá. A dúvida é o que você vai fazer na conversa, é o que você vai fazer depois. Aliás, na integração, uma coisa que funciona bastante. Passa o manual, ele entrou hoje, passa o manual e fala para ele, você tem uma semana para preparar uma apresentação sobre esse manual para todo mundo no escritório. Digo para vocês que é fantástico. Digo para vocês que as experiências que a gente já teve com isso são fantásticas. Primeiro, ele é obrigado, ele está no momento em que ele acabou de entrar no escritório. Então, você está zerado, você está com energia, você quer conhecer, então você vai estudar aquilo. Segundo, quando você vai apresentar, você vai perceber que várias pessoas que estão na apresentação falam, não, peraí, mas isso aí eu não concordo. Está no manual. Você leu o manual? Então, você reforça com quem está do outro lado. Você fortalece a cultura do escritório, inclusive para modificar o manual, se for o caso. Ok?